E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o episódio 9 de Tianguan-Qihu, que continua do momento em que eles estão lá no Poço dos Errantes, se eu não me engano, e o Sanlan acabou de se jogar no poço com o objetivo de proteger o Lian She, e o Lian She desesperadamente corre atrás dele, usa a seda, mas não consegue salvar o rapaz. E é óbvio que em um ato de desespero ele vai tentar se jogar, só que o general Mako, é Mako que se fala, eu acho que é, né? Ele vai tentar segurar o Lian She, e o Lian She então vai dizer pra ele: não, eu quero ir lá, eu vou me jogar, só que se tu quer me segurar, então tu vai ter que vir comigo. E ele enrola a seda no general. Enquanto isso, uma moça que eu não tinha reparado na existência dela ainda, eu acho que no anime eles nem tinham dado foco a isso, ela tá presa em um pilar muito alto e ela consegue se soltar. É uma moça encapuzada, né, que tá toda amarrada, e quando ela consegue se soltar, ela ataca todos os soldados que estão ali, todas as pessoas ela ataca e destrói um por um, usando uma espécie de energia negra, energia das trevas. Ela é toda ilustrada por imagens, por raios de energia pretos, e ela derrota todos os soldados que estão ali. O general acaba perdendo a atenção da disputa que ele tá com o Lian She, e os dois vão acabar caindo juntos no poço. Antes de tocar o chão, o Lian She ele é recebido nos braços do Sanlan, que tá com sombras nos seus olhos, escondendo expressões que a gente entende o que tá acontecendo aqui. Ele ainda não pode abertamente mostrar a verdadeira forma, né, o que ele é de verdade pro Lian She, mas ele precisa se expor um pouco mais para poder se livrar dos perigos daquele poço. Quando eles chegam lá embaixo, o general se desespera ao ver que todos os antigos amigos dele, todos os soldados dele foram mortos. E a única criatura viva lá embaixo é o Sanlan. Que inclusive quando o Lian She diz que ele pode colocar ele no chão, ele diz que não vai fazer isso porque tá tudo sujo. E o general, em desespero, em ódio, ele ataca os rapazes, e o Sanlan ele vai lidar com esse general de forma muito fácil, de forma muito simples. Ele luta contra o general mesmo enquanto ele mantém o Lian She nos braços, sem derrubar o rapaz. E aqui o nosso fanservice é maravilhoso, porque ele segura o Lian She com muito carinho nos braços dele. Tem uma cena em que eles se aproximam mais, tem toques, o momento em que o Lian She, preocupado do rapaz estar machucado ou não, ele toca no pescoço dele. Cara, é uma cena assim realmente pra encher a gente. E ele então enfrenta facilmente, sem esforço nenhum, o general, enquanto ele desesperadamente tenta essa vingança por todos os antigos soldados dele que viviam no fundo do poço. Enquanto os dois conversam, o Lian She inclusive pergunta se foi ele que matou todos aqueles homens. Ele responde que sim, e antes que o Lian She pergunte qualquer coisa, ele vai dar um sermão no Sanlan, dizendo que antes dele pensar em pular num poço como esse da próxima vez, ele tem que pensar duas vezes. E isso deixa o Sanlan um pouco surpreso. Tipo, ele quer saber se não tem mais nada que ele quer perguntar. Tipo, o Lian She não quer perguntar pra ele como, quem ele é de verdade, qual é a verdadeira forma dele pra ele ter feito isso, pra ele ter conseguido matar todas essas criaturas tão facilmente. Cara, eu gostei muito disso, desse posicionamento. O Lian She, ele fala pro Sanlan que ele não se importa, que não é uma coisa que ele quer saber, que os vínculos, né, os relacionamentos dele são baseados em afinidade, e que não importa o que ou quem ele é, importa o que existe entre eles. Ele deixa claro que o relacionamento que existe entre eles é sobre afinidade, não tem nada a ver com aparência, não tem nada a ver com forma física ou estilo de vida. É sobre o que eles sentem um pelo outro. E é óbvio que depois de toda essa briga vai chegar um momento em que as coisas se acalmam um pouco. Em explosões de raiva, então, o general vai mostrar, acreditar que os dois são subordinados da cultivadora demoníaca. Só que aí a gente tem o primeiro conflito, porque não, eles não são, alguma coisa está se entendendo errado. E ele vai dizer que como eles não são, então desceram no poço e mataram todos os soldados dele. Então eles vão tentar construir uma trégua, porque o Lian She quer algumas respostas. O general ele começa a se recusar a dar as respostas, né, por ele ter matado todos os soldados, e como uma conversa pacata não funciona, o Sanlan vai fazer uma nova ameaça. O Sanlan fala então que ele sabe que as pessoas do reino
reino de Banue, eles acreditam muito que o estado do corpo depois da morte, ela influencia diretamente no bem-estar da reencarnação daquela pessoa. E ele então ameaça delicadamente a profanar o corpo de todos esses soldados, o que deixa o general preocupado e irritado. Ele diz que não, que eles viveram no poço todo esse tempo e que agora que eles finalmente se libertaram, mesmo que tenha sido através da morte, ele não vai deixar ninguém profanar o corpo deles. Então ele acredita quando os rapazes eles afirmam veementemente que eles estão ali para derrotar ela. Então eles perguntam onde é que tá esse problema todo, porque ele vai acabar comentando em meio a essa discussão de que ela é uma traidora, que ele nunca lutaria mais ao lado dela e que ela odiava o reino de Banue. E daí os meninos ficam mais confusos, porque eles acreditavam que ela fosse uma cidadã do reino. E aí ele vai explicar a história dela desde o começo. Na real, essa menina, ela é uma mestiça. A mãe dela era do reino de Banue e o pai dela era do reino de Yongyan, que é o reino adversário, né? O reino que conseguiu destruir Banue. O pai acabou fazendo uma escolha, né? Ele acabou ficando do lado do reino dele. Então ele entregou a menina à mãe e deixou que ela criasse ela sozinha no reino. Só que a mãe acabou caindo em uma depressão muito profunda e ela acabou se perdendo e chegando até a morte. A menina, então, em torno dos seus 6 anos de idade, ela se tornou órfã e aí a história é uma parte do que a gente já conhece, né? Ela acabou aprendendo magia sozinha. Ela era constantemente intimidada por ter um corpo fraco. Em um determinado momento, em uma oportunidade, ela fugiu, deixando todo o reino para trás, e ela voltou algum tempo depois, agora tendo aprendido essa magia de cultivação demoníaca. Ela conseguiu uma posição até em meio à realeza por causa da magia poderosa que ela trouxe. Só que outros conselheiros, outras pessoas da realeza começaram a se manifestar contra a presença dela ali por diversos motivos. O rei ficou indeciso no que fazer e, pedindo o conselho do general, que o general Kumo, que ficou com pena da menina, ele deu a oportunidade para ela de ficar perto dele, do exército dele, e seguir os passos dele. Então foi o que ela fez, e ela passou a acompanhar o general nas expedições dele. E então, em um determinado momento, quando ele e os soldados tinham acabado de vencer uma grande batalha, eles se viram encurralados em uma montanha por uma tempestade de areia. Só que a montanha não poderia aguentar, ela iria ceder. Alguns deles conseguem escapar, mas outros infelizmente não. Quando eles já estavam aceitando a morte dos que tinham ficado lá dentro, eles encontram a sacerdotisa. E ela, usando a magia dela, ela criou um abrigo para aqueles que ainda tinham sobrevivido a esse desmoronamento, e ainda com as próprias mãos ela desenterrou o corpo dos outros soldados, né? Porque, como eu falei antes para vocês, existe toda essa crença em torno dos corpos das pessoas que morrem em Banue. Depois desse acontecimento, ele levou essas informações, contou ao rei tudo o que tinha acontecido, e ainda que ele deixou de acreditar que ela pudesse ser uma ameaça, indo contra todas as outras pessoas que desaprovavam a presença dela ali. Então o general aceitou ela na sua equipe, né, no seu exército. Ela aperfeiçoou a magia dela, ela era muito competente, muito útil no campo de batalha por ser muito poderosa. Ele lutou junto dela, ele ficou ao lado dela durante muito tempo, até o momento em que ela conseguiu, né, o cargo, ela conseguiu o status de sacerdotisa imperial. Então chegamos a mais um momento da história que a gente já conhece. Quando o reino de Yongyan atacou o reino de Banue, a sacerdotisa sumiu. Em um determinado momento, uma grande oportunidade, ela simplesmente levantou os portões do reino e todo o exército de Yongyan conseguiu atacar, conseguiu entrar e vencer a batalha. Inclusive, como que a gente vai ver em algumas imagens, a ajuda dela. A gente vê as cobras com cauda de escorpião que ela criava ali presentes, atacando os soldados também. Então o general se mostra muito irritado por ela ser a grande traidora que levou o reino de Banue à ruína como ele é hoje. Ele tem um acesso de raiva relembrando tudo isso e dizendo que ela é uma grande traidora do reino e que por isso ela precisa ser enforcada ali no fundo do poço do pecador. Antes mesmo que eles possam fazer qualquer outra coisa, ou que ele possa continuar essa conversa, eles olham pra cima e a menina, a sacerdotisa, então ela tá agora se jogando no poço. A gente deve ter no próximo episódio uma luta muito intensa dentro daquele poço e muito provavelmente a gente vai ver muito mais do Sanlan e do Wancheng, né? Finalmente. Se preparem porque o próximo
próximo episódio vai ser cheio de ação, vai ser muito animado. A história da sacerdotisa é muito interessante, tá? As cenas dela nesse episódio de luta, que ela derrota todos os soldados, são muito bonitas, muito fluidas, com uma coreografia muito legal. Então eu tô muito animado pra ver o que eles podem fazer na batalha no próximo episódio, porque as coreografias de batalha em Changwon-Fu, elas são incríveis, elas são muito empolgantes. Também acredito que eles devem mostrar um pouco mais que envolva a história dela, talvez um pouco mais da perspectiva dela pra gente. Então o próximo episódio vai ser muito importante, até porque a gente já tá se encaminhando pro final, né? O que é bastante triste. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, deixa o seu like se você gostou do vídeo, se você tá acompanhando o anime, tá gostando, porque isso ajuda bastante o canal, ajuda bastante o meu vídeo. Me segue nas redes sociais, eu sou o Gutuno no Twitter e no Instagram. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu espero que tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!